Bom, capítulo novo, capítulo 10, nós vamos falar da lei de liberdade. E os tópicos são liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro e resumo teórico do móvel das ações humanas. Dito isso, vinheta e estudo. Ontem nós falamos sobre os dois primeiros tópicos, que foi de liberdade natural e escravidão. E para não perder o hábito do bom costume cognitivo, nós vamos dar nome aos bois e estruturar a base do raciocínio. Preâmbulo necessário. Assim como as pessoas confundem comum com normal e igualdade com equivalência, distinções que foram esclarecidas nos últimos encontros, elas também confundem a ideia de liberdade com anarquia. Anarquia é a ausência de ordem. A julgar pelo nível cultural do país é preciso explicar as mínimas coisas. E para você entender a diferença empírica desses dois conceitos, é só você se imaginar no meio da floresta amazônica, sem ter conhecimento algum do território ou qualquer tipo de referência ou possibilidade de subsistência. Não tem pessoas, não tem infraestrutura, não tem urbanização, não tem assistência social, não tem jurisdição, não tem lei, não tem polícia, ninguém para lhe dizer o que fazer ou o que você deva considerar antes de deliberar sobre sua própria vida. Você só é mais um animal no meio da selva. A pergunta: você se sentiria livre ou perdido? Em um ambiente natural e intocado pela civilização, como do exemplo dado, sem estratégia de sobrevivência você não duraria 3 dias, quando não menos. E sobreviver e viver são qualitativamente distintos e quantitativamente diferentes. Outra correção empírica de conceitos, sobreviver e viver. Ainda que você fosse o melhor do mundo em sobrevivência, sua expectativa de vida cairia drasticamente. E em posse desse conhecimento, você entenderá que existe uma brutal diferença entre a liberdade e a perdição. Por isso, liberdade e anarquia não são sinônimos, embora a esmagadora maioria confunda ambos na prática. Não é opinião, nosso momento histórico estampa isso com muita clareza, inclusive. Na psicologia se diz que antes de destruir uma ideia ou perspectiva de ideia, é necessário que, antes e concomitantemente, se estruture e construa uma perspectiva que a substitua. Dito de outra maneira, antes de tirar uma verdade, oferte outra. Isso porque a tal pseudo-verdade, ainda que seja inverídica e deturpada, pode ser a única boia de salva-vidas que impede o indivíduo de se afogar. Posto isso, trazendo ao mundo prático, por exemplo, a proposta revolucionária de destruir todas as tradições e costumes sociais construída e elaborada por séculos, e em alguns modelos milenares. Simplesmente por destruir como uma espécie de grito de liberdade, sem propor algo em troca que a substitua de forma mais eficiente. Não envolve risco de colapso, na verdade é certeza da mais absoluta hecatombe. Digo isso por 2 motivos. Primeiro, se a reforma estrutural dos valores sociais não tiver um índice lógico de probabilidade consideravelmente positiva e eficiente, não faça. Isso demanda avaliação de critérios minuciosos que envolve expertise não enviesada de políticas públicas e sociais, assim como de economia, de segurança, de educação. E tudo isso é objeto de estudo da ciência cognitiva. Não é da opinião de cada qual que acha alguma coisa. Em outras palavras, pelo volume de trabalho e excesso de esforço e investimento, só derrube uma casa para fazer outra melhor. Se for para fazer uma casa igual ou pior, deixa como está. Porque do contrário é só pedância de sua parte mesmo. E segundo, mas não menos importante, a julgar pelo nível da inteligência símia do senso comum, o preditivo dito não é só um chute de adivinhação, é uma constatação. Isso porque, não bastasse a lógica do raciocínio falho, soma-se a ausência quase que completa do volume da substância histórica experimental. Falo de uma escala cronológica macro, porque a amostra grátis dos últimos anos já sentenciou o fadado fracasso da sociedade organizada pelas histerias da moda. Desse jeito, a pregação do caos vestiu a camisa da liberdade achando que são conceitos equivalentes. E o termo caos é próprio do valor do momento porque, na mitologia grega, o caos, primeiro titã, primeira entidade deificada,
antecede a segunda entidade divina, que seria Gaia. Essa, inclusive, na representatividade do chão, da primeira referência de ordem e sentido. Antes de Gaia, existia só o caos, solto no ar, sem referência do espaço ou tempo, apenas existindo pelas suas pulsões. Nascida Gaia, o chão, a primeira referência, pôde-se saber o que é em cima e o que é embaixo, e a partir do primeiro referencial se fez o princípio da ordem. Por isso, os deuses seguintes são Urano, que seria o céu, e Cronos, que seria o tempo, que é filho de Gaia e Urano. E na narrativa consequente da mitologia, quando Cronos castra o pai, no ato sexual com a mãe, Urano descola de Gaia, e entre eles cria-se o espaço e o tempo, Cronos. E desse ato atroz do filho contra o pai, nasceu o primeiro símbolo do amor, que foi Afrodite. Mas essa é outra história e o tema não cabe nele. Isso tudo foi só para você entender que liberdade e anarquia são coisas distintas. E onde muitos enxergam a ausência completa de regras e leis como um estado puro de existência divina, estão meramente trocando o nome dos bois. E para que fique muito claro e você não invente algum engodo hippie de existência, não existe ausência de ordem no sagrado. Por definição, o divino pressupõe ordem, cosmos. Veja que comumente falamos das leis de Deus. Não é cada um fazendo o que dá na telha e tá tudo certo e tudo bem se todo mundo estiver alegre. Não funciona assim. É só você olhar a natureza. Da cosmologia e astronomia ao ciclo de reprodução das minhocas, tudo tem regra, tudo obedece a uma ordem natural. E na maioria das vezes, não tem um jeito que fique bom para todo mundo. Na verdade, nunca fica bom para todo mundo. Sempre, de algum modo, todos terão que ceder algo em nome do bem comum. O nome disso é ética. E o exercício desse acordo chama-se moral. Bom, explicado e exemplificado, teoria e prática, racionalismo e empirismo, fechamos o preâmbulo. Sim, foi só o preâmbulo até agora. Mas recapitulando, liberdade não é ausência de ordem. E Kant ilustra isso de uma forma muito clara quando ele diz que a verdadeira liberdade é quando você faz exatamente o que você não quer. Na verdade, a relação kantiana é entre impulso e controle, mas serve bem ao princípio de liberdade e anarquia. Eu ampliei expressivamente a lupa do tema, porque no Livro dos Espíritos o debate é curto e reducionista. Não é demérito nem menosprezo. Momento disclaimer, né? Eu só estou trazendo o texto e explicando que a síntese do assunto gravita à esfera das relações sociais. E tomo como gancho justificativo a primeira sentença da resposta 828. Quanto mais inteligência, sempre ela, né? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é o de não aplicar a si mesmo. O que tem no Livro dos Espíritos é a aplicação social da ideia da lei natural cósmica. O que eu expliquei é o princípio que fundamenta as respostas circunstanciais dos espíritos. É só você decalcar o que eu expliquei nas respostas e vai ver que faz sentido. Lembra o que eu sempre comento? Atualizar o saber espírita e elaborar melhor o Pentateuco, adequar aos nossos tempos e nível evolutivo. É tirar o espiritismo de 1800 e trazer para 2026. Muito bem, então, entendida a distinção teórica e prática, conceitual e funcional de liberdade e anarquia, entre o caos e a ordem nós vamos ao próximo tópico, que é a escravidão. Obviamente, a impressão da tinta escreve sobre a escravidão entre os seres, no sentido de uma pessoa cercear a liberdade alheia e tomar para ela o domínio e posse da autonomia de outra pessoa. Nota de esclarecimento: a relação de escravidão como posse e propriedade de outra pessoa é uma relação impositiva e imperativa do mais forte para o mais fraco. A condição do mais fraco enquanto cor de pele, gênero, extrato social, crença religiosa, nacionalidade ou seja o que for, é meramente circunstancial. Mas, para além da evidente barbárie de cercear a liberdade alheia, falemos sobre a escravidão de si para si mesmo. E nisso nos servimos de Kant, herdeiro direto do conceito estoico de Epíteto, que, só por curiosidade, era escravo. Então, para o raciocínio ficar mais cristalino, vamos juntar um punhado de meditação na receita. É dito, nesse assunto, que você tem um corpo físico, e esse alguém que tem um corpo físico também tem uma mente. E essa mente, substância kantiana, tem afetos e emoções. E além do corpo físico, do corpo mental e do corpo afetivo, emocional,
esse alguém que é você tem energias. Fiquemos por aqui. Um alguém qualquer, pode ser você, tem posses de corpo, mente, afetos e energias. E como, por lógica, você não pode ser o que possui, você é algo à parte disso tudo. Você é o ser, o operacional, e todo o resto dito é instrumento do ser que opera, que gere o sistema. Exposto figurativo, o ser que possui e é gestor de algo, e os corpos físico, mental, afetivo e energético, que são os instrumentos que compõem o sistema orgânico e servem ao gestor, ao ser, a você. Detalhe que se soma: os instrumentos não são inertes e involuntários. Na verdade, parecem ter eles próprios uma demanda própria, uma espécie de modus operandi instintivo que atende à sua própria inércia. Ou seja, o corpo pede, e nós chamamos isso de pulsão visceral, a mente e os afetos reagem ao meio, que são os impulsos, e o energético suga quando há déficit de força, estagna quando há bloqueio e se esvai quando há excesso. O que você precisa entender é que as dimensões da matéria, seja ela densa ou etérea, têm um padrão de existência própria de sua natureza transitória. E o espírito, ou o ser, que experimenta essas dimensões, ele está sujeito a essas variações e carências. Traduzindo o princípio, o ser que experiencia a matéria na carne, e por conseguinte nas outras dimensões, está sujeito às pulsões particulares do corpo, às ilusões da mente, às carências dos afetos e às dinâmicas abruptas e plásticas das energias. E é o ser, como gestor de todo o sistema biológico, que precisa administrar todos esses movimentos vitais inconscientes e direcioná-los para o fim do aprimoramento. Falo de movimentos vitais inconscientes porque essas dimensões são essencialmente reativas ao que o mundo determina. São as relações com o meio que definem suas pulsões e comportamento. Elas não se auto-justificam, é isso que eu quero dizer. É aquela alegoria indiana do homem na biga guiando os 4 corcéis. Cada corcel é uma dimensão da biologia, do karma. Você tem um corpo, tem a mente, tem as emoções e as energias. E um corcel é um animal, ele é instintivo, é reativo, atende às pulsões. E como cada qual se comporta de acordo com a circunstância, o cavaleiro da biga, aquele que domina os cavalos, deve guiá-los no percurso. Caso contrário, cada um vai para um lado e no final a biga quebra e o cavaleiro cai. E eis a tradução de tudo, somando Kant, epíteto, cavalo, liberdade e tudo mais. Se você atende meramente aos desígnios da matéria, que são corpo, mente, emoções e energias, ou seja, as pulsões dos cavalos, você só é mais um animal servo e escravo dos instintos e das pulsões. Ser livre é ser consciente da natureza transitória das coisas de César. Ser livre é ter autonomia e autoridade espiritual de se sobrepor ao que o corpo pede, ao que a mente engana, as emoções desejam e a energia instiga. Ser livre não é só não ser escravo dos instintos profanos da matéria. Ser livre é entender a ordem cósmica acima disso tudo. É compreender nitidamente a regência elegante do sagrado eterno. E o gabarito disso tudo está naquilo que transcende o transitório. A substância essencial da vida não está nas impressões da matéria, está naquilo que a criou, naquilo que a precede. E por fim, a liberdade não consiste em fazer o que se deseja, mas em desejar o que está de acordo com o cosmos, com a ordem divina do sagrado imutável e eterno. E eu me despeço com um trecho do Ramayana, quando Vibhishana, que tem um direito e um desejo, seja ele qual for, dado por Brahma, que é Deus da criação, que é um dos deuses da trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, ele pede que sua vontade nunca se desvie nem um passo à direita e nem um passo à esquerda do Dharma, que é a ordem universal, a lei justa, o caminho da retidão. Então, seja livre. Desperte.